Umas têm família, outras são sozinhas. Amém, queridos. Nós estamos aqui com o irmão Wilker, né? A irmã Dani, para dedicar o seu filho ao Senhor. Eu quero explicar aqui algumas coisas para os irmãos. Em primeiro lugar, por que nós não apresentamos criança? Criança não é para ser apresentada. A apresentação é coisa da lei de Moisés. Em Levítico 12, havia uma lei que falava como devia ser a apresentação de um filho primogênito. A mãe que tivesse um filho primogênito, então ela esperava 8 dias para ele ser circuncidado. Os irmãos sabem que a circuncisão também já acabou. Não existe mais esse tipo de aliança. Depois de 8 dias, ela esperava que ele circuncidava, ela esperava mais 33 dias. Dava 40 dias, 41 dias. Para que ela fosse no templo, ela, o seu esposo, sua criança, para poder ser purificada do sangue do seu parto. Se fosse menina, ela ficava 66 dias. Um menino era 33. Então Jesus foi apresentado por causa da lei de Moisés. Não tem nada a ver, para dar exemplo para nós que as pessoas falam. Jesus foi apresentado para dar exemplo, negativo. Ele foi apresentado para cumprir a lei, porque ele veio para cumprir toda a lei. Então, primeiro, Jesus nasceu, ao 8º dia ele foi circuncidado. 33 dias depois, ele foi levado ao templo com a sua mãe e o seu padrasto, para que ela fizesse uma purificação do sangue do parto dela, para ser aceita cerimonialmente novamente na lei de Moisés. E Jesus, como era o primeiro filho, fez esta apresentação, oferecendo um sacrifício no lugar do primogênito. Por que este sacrifício que Deus exigia? Porque em Êxodo 12, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus matou os primogênitos do Egito. Os irmãos que leem a Bíblia sabem disso. Para poder tirar os filhos de Israel do Egito, Deus matou os primogênitos do Egito. Mas as pessoas pensam assim, ainda bem que os primogênitos de Israel não sofreu nada. Mas veja, alguém sofreu por eles. Porque Deus falou assim, os primogênitos do Egito morreram, então todo primogênito de Israel vai ser meu. Mas como Deus não aceita sacrifício de pessoas, então Deus pediu que ele fosse resgatado. O que era resgatado? Era que algum outro ser fosse sacrificado em seu lugar. E aquele fosse o preço de um primogênito diante do Senhor. Então toda mãe que tinha o primeiro filho, sendo homem, ele devia também ser resgatado, ou seja, tinha que oferecer um sacrifício para que ele fosse aceito diante de Deus. E quando Jesus, como ele era o primogênito, foi feito um sacrifício, depois desses 40 dias, entendeu? No 8º dia ele foi circuncidado, 33 dias depois, Maria fez o sacrifício para ela se purificar e para Jesus ser resgatado dos primogênitos do Egito. Tem nada a ver apresentado para dar exemplo. Isso é lei de Moisés, isso não existe mais. Até o Adrian está concordando comigo, né? Segunda coisa, por que nós não batizamos crianças? Então se não vai apresentar, vai batizar? Não vamos batizar, porque o batismo, ele é resultado de uma profissão de fé. E uma criança não pode fazer sua profissão de fé. Embora nós não podemos discutir aqui se ela pode crer ou não, isso aí não é com a gente. Nós não podemos discutir aqui se ela nasceu de novo ou não, isso é com Deus, isso não é conosco. Mas a profissão de fé, falar sobre sua fé, somente uma criança já com mais idade, né? As pessoas falam, com 12 anos. Não, uma criança com 7 anos, dependendo de como ela foi ensinada pelos pais, ela pode ter consciência plena de que ela pertence a Jesus Cristo e que ela quer ser batizada. Qual é o problema?
Não há porque quando crescer pode desviar. E muitos adultos que batizam não desviam, não? Isso é questão da consciência de a quem ela pertence, portanto ela professa por si mesma. Mas até que ela consiga, né, fazer sua profissão de fé, os pais é que estão responsabilizados em ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, se não apresentamos e não batizamos, o que fazemos? Dedicação. Nós dedicamos uma criança para Deus. Através, é óbvio, isso aqui não é um passe de mágica, não é uma varinha de condão. Pastor não é mágico para pegar uma varinha e falar, está consagrado, está dedicado. Não. Isto aqui é, na realidade, um voto que os pais estão fazendo diante de Deus e da igreja, de que eles conduzirão o seu filho na presença de Deus, no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer não venha se desviar dele. Isso aqui é um voto dos pais, mediante a oração de um sacerdote e a confirmação da igreja. E por isso que chama dedicação. Estamos dedicando o seu filho a Deus. E quando nós dedicamos o nosso filho a Deus, o que nós temos que fazer, irmãos? Criá-los para nós? Criá-los para o mundo? Criá-los para Deus. E quando ele chegar numa idade, Deus chamar para que ele vá para missões, por exemplo, mamãe não pode chorar, viu, mamãe? Papai não pode. Meu filhinho agora vai fazer missão lá em Moçambique, e agora? Vai com Deus, vai com Deus. Ana, quando dedicou Samuel, ela amamentou ele, quando ele desmamou, ela levou para o templo, para o santuário. Ele ficou no santuário até morrer, até ficar velho. Ela ia lá uma vez por ano para ver ele. E levar umas roupas maiores, porque ele ia crescendo. Não é? Só uma vez por ano, você imagina. Porque ela fez um voto, eu dedicarei meu filho ao Senhor. Pronto. E em compensação, Deus deu ela mais 5 filhos. Você quer, Dani? Não, né? Deus deu mais 5 filhos para Ana. Mas Deus tem outras formas de compensar, né? Glória a Deus. Portanto, peço à igreja para ficarmos de pé, já que entendemos, né, tudo isso aqui. Acho que alguns irmãos não sabiam disso, mas graças a Deus que hoje você ficou sabendo, né? Vamos então orar e fazer a dedicação do Adrian Miguel diante do Senhor, enquanto seus pais fazem os votos do ensino, da dedicação, de conduzir os seus filhos na presença do Senhor. Amém. Quero convidar um diácono aqui, tem algum diácono disponível aí? Amém, vem aqui por favor. Eu te unjo em nome do Senhor Jesus Cristo para dedicação ao Senhor. Agora é minha vez de pegar. Vai ficar desconfortável um pouquinho, tá? Põe bem próximo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui o Adrian Miguel. Seus pais o trazem à tua presença, ó Deus, para que ele seja consagrado ao Senhor. Ó Deus glorioso e poderoso, pedimos ao Senhor por misericórdia, porque nós não merecemos. Proteja a vida desta criança, tanto física, mental, emocional, na inteligência, na razão, espiritual, em todos os aspectos, Senhor. Coloque ele agora debaixo da tua proteção e guarda. Ó Deus, invista sobre esta criança teus grandes propósitos, ó Pai, que estão escondidos e ocultos de nós desde a eternidade, mas que com o tempo o Senhor passará a revelar sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, expulsa toda obra maligna, toda tentativa infernal, Senhor, de se levantarem contra esta criança, dando a ele, Senhor, tua proteção e guarda, teu crescimento no espírito e na saúde, Pai, em todos os aspectos, para que ele possa engrandecer e glorificar o teu santo nome. Nós, Senhor amado, pedimos sabedoria aos pais, para que eles sejam, Senhor, também condutores desta criança
no caminho do Senhor, para que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que tema o teu santo nome por todos os dias. Nós oramos dedicando a ti em nome de Jesus. Estão doentes, umas têm carinho, outras são carentes, umas são do futuro, outras do presente. Nos comprometemos em ensinar o Adria Miguel nos caminhos do Senhor, para que não se desvie, nem hoje nem no futuro, diante de Deus, de sua igreja, nós fazemos esse voto. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor, irmão. As crianças são pra Deus. Umas são virtuosas, outras especiais. Umas são ativas, outras não andam mais. Umas são aceitas, outras rejeitadas. Umas com tanto amor, outras com ira e dor. Mas todas são pra Deus. São pra Todas Deus. são